Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Não Adulterarás. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será o 7º mandamento. Em segundo lugar, vamos falar sobre infidelidade. Em terceiro lugar, vamos falar sobre outros pecados sexuais. E, em quarto lugar, fechando a nossa aula, vamos falar sobre o ensino de Jesus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O 7º mandamento estabelece uma absoluta e enfática proibição à prática do adultério, ou seja, contra a expressa conduta de imoralidade sexual, da prostituição, do estupro, do incesto, da bestialidade, da fornicação e outros pecados sexuais, com o objetivo de proteger a família, conservando em seu seio um ilibado e sadio comportamento moral e espiritual. Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Não adulterarás. Esta é a ordenança, valor absoluto do Senhor. Vamos então agora falar sobre o item 2 da lição, que trata do assunto infidelidade. A infidelidade é a ruptura de qualquer compromisso que tenhamos assumido livremente e que por qualquer circunstância foi quebrado, enquanto que o adultério, palavra derivada da expressão em latim ad alterum torum, significa literalmente na cama de outro ou de outra, que designa a prática da infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal é uma transgressão da lei de Deus. A infidelidade conjugal, antes de ser um crime hediondo contra o seu cônjuge, é, em sua essência, uma quebra da aliança entre você e Deus. Pois foi com a presença e testemunha viva do Senhor que você firmou uma aliança com o seu cônjuge, até que a morte os separem. Casamento é coisa séria. O adultério é uma atitude pecaminosa contra Deus. Vamos fazer uma leitura no livro de Provérbios, em seu capítulo de número 5, versículos 18 a 23, que diz: Provérbios 5, 18 a 23. Seja bendito teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Em Jó, capítulo de número 31, versículos 9 a 12, temos também uma alusão direta à questão da infidelidade. Jó 31, 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e os outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda. Vamos passar a estudar agora a visão bíblica para o adultério, primeiramente no Antigo Testamento.
Deus não se agrada da prática do adultério e tem esse ato como uma prática odiosa, um ato grotesco de insanidade e da mais alta covardia e repugnância. Deus repudia com veemência qualquer quebra de aliança e pune exemplarmente os meliantes que praticam o pecado do adultério. Vamos fazer uma leitura no livro de Malaquias, portanto, o último livro do Antigo Testamento, em seu capítulo de número 2, versículos 10 a 16, que diz: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Uma das punições para o adúltero no Antigo Testamento é que deveria ser queimado, ou então outro castigo mencionado para o adultério, ainda que de forma alegórica, era o da mutilação e o desnudar, ou mesmo as maldições que eram jogadas sobre os adúlteros, e por fim, a pena de morte pelo apedrejamento. Vamos fazer uma leitura no livro de Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo também de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. A visão bíblica para o adultério em o Novo Testamento é que as punições para este tipo de pecado foram abrandadas, pois a prática de apedrejamento foi paulatinamente abandonada pela igreja cristã. Foi então no Concílio de Jerusalém que se recomendou aos cristãos que houvesse a abstenção de relações sexuais ilícitas, guardando então aí a questão do sétimo mandamento. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, enumera para os adúlteros as seguintes punições. Primeiro, a exclusão ou disciplina na igreja. É o que nós podemos ler na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 5, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 5. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar
para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10, Paulo diz que quem pratica o adultério é até mesmo passível de perder a sua salvação. Diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos agora passar, depois de ter visto essa visão bíblica para o adultério, tanto no Antigo como em um Novo Testamento, vamos falar sobre as causas do adultério. A insatisfação na relação conjugal ocorre pelos mais variados motivos, tais como a falta de comunicação entre marido e mulher, como a falta de tempo para o cônjuge, o tratamento grosseiro, a abstinência sexual, a depreciação do cônjuge, a mesmice no relacionamento conjugal, etc. Que estes fatores contribuem firmemente para um sentimento de fracasso no casamento e assim abre uma porta maligna de predisposição para se envolver emocionalmente com alguém que venha a preencher o que falta no casamento, vindo em seguida a tentação da relação sexual ilícita, culminando então com a falsa sensação de prazer na relação extraconjugal. É um plano vindo diretamente do inferno para acabar com várias vidas. Vamos fazer uma leitura em Provérbios, capítulo 5, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor, onde se faz aqui uma advertência contra a lascívia, ou seja, a sensualidade, o uso da sensualidade, e também uma advertência à questão dos pecados sexuais. Diz assim a palavra do Senhor: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o abismo, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Vamos então agora passar também a discutir sobre as consequências
da infidelidade conjugal ou adultério. E, em primeiro lugar, vamos falar sobre as consequências emocionais. Uma das mais frequentes consequências de ordem emocional fruto do adultério é o sentimento de culpa, que se aprofunda na alma tanto do adúltero como da pessoa traída. Outro sentimento que aflora na pessoa que foi traída, além de uma paralisia emocional inicial, é a alimentação na alma de um ódio crescente, com vontade de vingança. Toda uma reputação moral conquistada ao longo dos anos desmorona e mancha a pessoa traída e o traidor. Não podemos omitir que o lar vítima de adultério se despedaça, com inimagináveis consequências morais, sociais e até mesmo econômicas. É o que diz no livro de Oséias, capítulo de número 2, versículos 2 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate à sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, aqui se declina facilmente a infidelidade de uma mulher que acabou com a sua própria família, com a integridade moral e espiritual da sua própria família. Estas são consequências emocionais, mas também nós temos as consequências espirituais. A consequência espiritual do adultério é a de maior prejuízo, pois o homem, ao praticar este horrendo e terrível pecado, se distancia de Deus, e se não se arrepender, terá uma morte espiritual, isto é, a perda de sua salvação. Seus olhos não mais contemplarão o Senhor Yahvé. É o que diz Apocalipse, capítulo de número 21, versículos do 5 ao 8, que diz assim: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, leia-se aí, adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sabe quais foram as consequências do maior adultério registrado na Bíblia? É o que nós vamos ver agora. O maior adultério na Bíblia está registrado nas páginas do segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Um rei chamado Davi resolve possuir a mulher de um soldado de guerra que estava na frente de batalha, lutando por Israel e pelo rei. E Davi, sem qualquer cerimônia, manda buscar a mulher
chamada Batseba, onde que o rei havia visto a partir do terraço do palácio, tomando banho despida. Então manda chamá-la, mantém relações sexuais com essa mulher e, para tê-la de vez, manda matar o seu marido, o soldado Urias. E o que se segue de desgraças na vida familiar do rei Davi é de fazer inveja ao inferno. Primeiramente, morre o filho concebido por Batseba. Depois, ocorre o incesto de Aminon com Tamar, ambos filhos de Davi. Posteriormente, Absalão, filho de Davi, por vingança, mata Aminon, ambos filhos de Davi. Ou seja, há uma maldição na família de Davi. Absalão se revolta e reivindica, ou seja, depois de Absalão, filho de Davi, ter matado Aminon, seu irmão, ele se revolta e reivindica o trono de Davi. E como última maldição na família de Davi, Absalão é morto, seu filho. Somente a misericórdia do Senhor levantou Davi, mas as consequências deste ato impensado de adultério foram implacáveis para com a família do grande rei de Israel, preservando então a lei espiritual de que se colhe o que planta. Vamos tratar neste momento da aula sobre alguns conselhos contra a infidelidade. O nosso mestre enfaticamente diz que a tentação é um instrumento muito forte para induzir uma pessoa ao erro de acometimento de pecados na carne. É somente pela permanente vigilância e pela oração que o Espírito se sobrepõe à carne. É o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus em seu capítulo de número 26, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Como segundo ponto de conselho contra a infidelidade, nós temos que honrar o nosso cônjuge. Honre o seu cônjuge, dando-lhe o apreço e o respeito necessário, zelando pelo casamento, tendo certos cuidados, evitando envolvimento emocional com outras pessoas, porém desenvolvendo com seu cônjuge uma união espiritual, amorosa e afetiva, não esquecendo de ser sempre fiel. Na primeira carta de Pedro, no seu capítulo de número 3, versículo 7, vai exatamente declinar sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Portanto, honrar o seu cônjuge. E por último, fugir das tentações. Na vida cristã, o mais importante é buscar a Deus, se separando do pecado. Lá no livro de Levítico, capítulo de número 11, o Senhor nos ordena a nos separar do pecado. Levítico 11:45 diz assim: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, ou seja, separados do pecado, porque eu sou santo. Então, nos conselhos espirituais
contra a infidelidade, nós temos vigiar e orar, fugir das tentações e honrar o seu cônjuge. Vamos tratar agora de um assunto que fala sobre o valor da pureza sexual antes do casamento. No instante da criação do homem e da mulher, o nosso majestoso Deus Yahvé inseriu na constituição física e emocional do homem e da mulher o sexo, sem qualquer natureza pecaminosa, imoral, suja ou má. Portanto, o sexo ele é puro e podemos dizer que é até sagrado. Logo, para Deus, o sexo é algo puro e sagrado, desde que realizado segundo os parâmetros morais e princípios divinos, sacramentados pelo Senhor em sua palavra para tal ato. O Senhor diz que o homem deixa seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, formando então uma só pessoa, e em seguida ele ordena que deve frutificar e multiplicar a espécie humana, portanto, com a prática do sexo puro, sagrado e seguro. Este sim, o sexo seguro. Mas vamos falar agora, dentro deste contexto da pureza sexual antes do casamento, sobre qual é a configuração moral e sexual no casamento. A família, como primeira instituição criada por Deus, suportada na aliança do casamento entre o homem e uma mulher, se revestiu da mais excelente base para a formação de uma sociedade, considerando ainda para o casamento um caráter monogâmico, ou seja, um marido para uma só mulher e uma só mulher para um só marido, consolidando então na indissolubilidade, isto é, sem separação conjugal, até que a morte os separe. E ainda dentro desse valor da pureza sexual, segundo essa configuração moral para o casamento, a virgindade é um símbolo da pureza sexual para o casamento. O valor da virgindade está sem qualquer valor nos dias presentes, infelizmente, pois parece que a condição de um homem ou de uma mulher ser virgem sexualmente está fora do padrão do comportamento sexual vigente. Isso quer dizer que este preceito da virgindade ele deve ser tratado de forma mais ampla, porque a virgindade diante de Deus tem que ser, antes de tudo, espiritual e depois precisa ser real, tanto moral como física. Existem pessoas que se preocupam apenas com a virgindade anatômica, isto é, a virgindade física, principalmente da moça, pelo fato de ter ou não o ímen rompido. O fato é que pode ter pessoas fisicamente, ou seja, anatomicamente virgens, mas vivem numa prática de atos libidinosos, com toda sorte de carícias ilícitas e perversões sexuais, porém, mantendo-se anatomicamente virgem. A sua pureza sexual, representada pelo preceito da virgindade, ela deve ser espiritual, moral e anatômica, ou seja, física. Agora, tenham cuidado com este assunto dentro das igrejas, porque há moças e rapazes, membros da igreja, oriundos da vida mundana e de outras religiões não cristãs e que não são virgens. Todos eles não podem ser discriminados e devem ser recebidos como novas criaturas e participarem de todas as atividades da igreja, pois convertidos na fé são novas criaturas. Se não existe mais a virgindade física, anatômica, mantenham-se virgens espiritualmente e moralmente, sem a prática da fornicação e de atos sexuais pervertidos, para então preparar-se para um casamento puro e santo diante de Deus.
A virgindade espiritual, moral e anatômica é a preparação para o casamento com pureza sexual. Moças e rapazes permaneçam fiéis ao Senhor, santos, virgens e puros para o casamento. Lembre-se que o sexo só deve ser realizado após o casamento e com a pessoa com quem você ama e quer viver para sempre. O apóstolo Paulo, enfatizando exatamente a pureza e virgindade da noiva, que é a igreja, ele prepara esta igreja para o casamento pura e santa, para uma aliança, um casamento com o Senhor Jesus. É o que nós podemos ler na segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo 11, onde Paulo faz essa analogia de uma igreja santa, pura, virgem, que deveria ser entregue ao seu marido, que é o Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 e 2. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aliás, desculpa, eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 e 2. Na realidade, é a segunda carta aos Coríntios. Desculpa, então, aí aos estimados alunos pelo erro da carta, mas é na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 2, que diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura, a um só esposo, que é Cristo. Eu vou repetir, porque é muito importante o que Paulo aqui diz sobre a questão da igreja e que, por analogia, a moça, o rapaz deve se preparar para o casamento. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura, a um só esposo, que é Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo aqui, ele coloca exatamente todas as características, todos os preceitos do casamento. Virgem, pura, para um só esposo. A relação sexual, ela está apenas circunscrita ao casamento. Foi no âmbito do casamento que o Senhor Yahvé circunscreveu a lícita prática de uma relação sexual. E somente nesta circunscrição é que esta relação é lícita e abençoada por Deus. A bênção do Senhor estava sobre Adão e Eva, o primeiro casal humano criado na terra. E Deus, o Criador, deu a seguinte ordem para eles: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Somente dentro do casamento a relação sexual não se constitui pecado. Vou falar novamente. Somente dentro do casamento a relação sexual não se constitui pecado, pois muitos textos bíblicos nos revelam que foi Deus quem o criou. Provérbios capítulo 5, versículo 15 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 5, 15 a 19. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo.
Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Na verdade, ainda em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, o Senhor fala sobre essa circunscrição da relação sexual somente no casamento. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 9, 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Ainda em Hebreus capítulo 13, na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, Hebreus capítulo de número 13, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, ou seja, o casamento, bem como o leito sem mácula. O leito é o local onde se realizam as relações sexuais entre marido e mulher. Este leito é sagrado, o Senhor diz, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vamos ainda, dentro deste contexto, dizer que quais são as finalidades, então, da relação sexual no casamento? Primeiro, procriação. A primeira finalidade para a relação sexual dentro do casamento é a procriação. Pois um homem e uma mulher, em seus inerentes aspectos físicos, possuem uma milagrosa capacidade reprodutiva dada por Deus. Este propósito de procriação foi muito bem protegido nas leis de caráter humanitário dadas por Deus a Moisés, pois as núpcias para um soldado de guerra duravam 1 ano, com o intuito de proporcionar ao casal muitas felicidades e condições favoráveis para a procriação. Então, lá em Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo 5, havia então essa grande benevolência para o soldado que, recém-casado, ele teria aí pelo menos 1 ano para se alegrar e alegrar a sua esposa. Deuteronômio capítulo 24, versículo 5 diz assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Portanto, uma proteção ao casamento, à relação sexual entre o homem e uma mulher, marido e mulher. Em segundo lugar, a relação sexual no casamento tem como finalidade de satisfação e prazer ao casal. O ato sexual entre marido e mulher lembra e consolida a aliança firmada entre eles para sempre. Ou seja, consolida o amor dos dois, ou entre os dois. A concepção física e emocional de um homem e de uma mulher, no contexto de uma relação matrimonial, remete-os aos prazeres físicos e emocionais normais, decorrentes de um fiel relacionamento conjugal, e que são ordenados por Deus e por Ele mesmo honrados. Vamos falar neste momento agora e vamos fazer uma leitura aqui no livro de Cantares, capítulo 4, do versículo 1 ao 12, onde o Senhor aqui, ele registra
faz uma alusão a esta relação entre marido e mulher. Livro de Cantares, capítulo de número 4, e nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Cantares, vamos aqui localizar o livro de Cantares, também conhecido como Cântico dos Cânticos, do capítulo de número 4, versículos do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhum delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. Teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e fuja as sombras, irei ao monte da mirra e ao alteiro do incenso. Então observe que do versículo 1 até o versículo 5 há aqui uma prova de amor, uma declaração de amor do esposo para com a esposa. Agora da esposa para o esposo. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao alteiro do incenso. Agora o esposo volta a falar: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Semir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, como uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha! Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial recluso, fonte selada, os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo. Portanto, aqui há essa satisfação, esse prazer do casal em conviverem juntos, quando esposa e esposo se declaram mutuamente o amor de cada um. Vamos agora declinar sobre as motivações para a relação sexual no casamento. Em primeiro lugar, é o amor. A sociedade pós-modernista, neste culto desenfreado ao deus Eros, pratica o sexo meramente para satisfazer prazeres carnais. Entretanto, a Bíblia Sagrada instrui aos cristãos a praticar a relação sexual somente depois do casamento, motivado pelo amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7. Vamos então aqui localizar esta carta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido, muito especialmente o amor. Uma outra motivação para a relação sexual no casamento é o respeito. A relação sexual entre os cônjuges
deve guardar o devido respeito, pois a palavra de Deus registra de forma incontestável que o corpo da esposa deve ser honrado pelo marido e a esposa deve honrar o corpo do marido. Para uma relação conjugal baseada no amor, não há espaço para submeter o cônjuge a constrangimentos, humilhações, obrigação de fazer sexo, indecências que ferem a dignidade alheia, colocando o cônjuge em situação de inferioridade moral. É o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8, sobre o amor. O amor ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Portanto, o que o apóstolo Paulo fala aqui é que quem ama, respeita. E por último lugar, a motivação para a relação sexual no casamento é promover a alegria. Como o ato sexual tem em uma das suas finalidades um momento de satisfação e de prazer mútuo, então não deve ser praticado com tristeza ou insatisfação. O sexo deve ser praticado com alegria. É o que diz Provérbios, capítulo de número 5, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Vamos falar agora sobre o item 3 da lição, que trata de outros pecados sexuais, e entre eles nós vamos agora falar sobre a fornicação, que é definido como a relação sexual entre pessoas não casadas. A relação sexual antes do casamento se constitui em transgressão. Vamos fazer uma leitura na carta aos Colossenses, em seu capítulo de número 3, versículos 5 a 6, que diz assim, Colossenses, capítulo 3, versículos do 5 ao 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria, pois estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Leia-se aí a fornicação como a relação sexual entre pessoas não casadas, constituída aqui na questão da prostituição ou mesmo da impureza. Em segundo lugar, como pecado sexual, nós temos o adultério, que é a relação sexual de um homem casado com uma mulher que não é a sua esposa, ou vice-versa. O adultério é condenado pela Bíblia Sagrada. Está lá escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus em seu capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Outro pecado sexual é das relações sexuais de pessoas do mesmo sexo, ou seja, a atração sexual entre pessoas do mesmo sexo. É condenado pela palavra de Deus. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Relações sexuais de pessoas do mesmo sexo é condenado pela palavra de Deus. Em quarto lugar, nós temos a masturbação, que é um vício solitário de autoerotismo. Não há na Bíblia uma referência explícita sobre a masturbação, mas existem passagens que tratam desse assunto de forma implícita. Por exemplo, 3 coisas classificam esta prática como pecado. A primeira é que as fantasias que levam a pessoa a cometer o ato da masturbação é condenável. É condenável. Mateus capítulo 5, versículo 28, o Senhor Jesus fala que somente as intenções do pensamento maldoso é pecado. Então ele diz lá em Mateus 5, 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Pessoas que praticam a masturbação, o autoerotismo, fazem fantasias e têm pensamentos maldosos, semelhantes ao adultério. Pessoas ainda que praticam o autoerotismo, este ato e prazer sexual foi criado para, ou seja, a relação sexual ela foi criada para ser praticada por um casal e não por uma pessoa sozinha. Deus não determinou a condição de autoerotismo. E como na prostituição, a pessoa que pratica o autoerotismo, a masturbação, portanto, peca contra o próprio corpo. E assim sucede com este ato que se faz de autoerotismo. É pecar contra o próprio corpo. É o que diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Fugi da impureza. Aí está contido a prática da masturbação, do autoerotismo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, com o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, e não cometer torpeza, pecados sexuais. E por último, nós temos as perversões sexuais, que trata da corrupção, da desmoralização, da depravação, da alteração, do transtorno, qualquer anomalia de comportamento sexual. E entre eles nós podemos falar da zoofilia, que é o sexo com animais. Levítico, capítulo 18, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Livro de Levítico, capítulo de número 18, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. É confusão, diz a palavra do Senhor. Outra perversão sexual é o estupro, também condenado pela Bíblia. No segundo livro de Samuel, em seu capítulo 13, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Samuel 13, 12. Porém, ela lhe disse, aliás, vamos ler a partir do 11. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel.
não faças tal loucura. O incesto, que também é o sexo entre familiares próximos, trata-se de uma perversão sexual, e o apóstolo Paulo, ele advertiu os coríntios sobre esse tipo de relações sexuais entre familiares, na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 5, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Outra perversão sexual é a pedofilia, que também é uma impureza sexual. E, por fim, as práticas sexuais fora do padrão. Há que se ter um respeito entre marido e mulher. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Porque muitas vezes o marido quer praticar perversões sexuais com a esposa, fora de um padrão, e isso a Bíblia não comporta, a Bíblia não concorda, a Bíblia condena. Vamos então para o nosso último item da lição, que fala sobre o ensino de Jesus. Em seus ensinos sobre a relação conjugal, ou seja, o adultério também, o Senhor Jesus se mostrou conservador e, ao mesmo tempo, valorizou o matrimônio em todos os sentidos. Vejamos pontos importantes mencionados pelo Senhor sobre este assunto. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus ele foi muito contundente quanto à proteção e ortodoxia para a manutenção do casamento em harmonia plena. É o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 19, que vai do versículo 3 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em segundo lugar, Jesus, no Sermão do Monte sobre o adultério, ele é mais rígido, reprovando até mesmo o desejo no coração de adulterar. Então vamos aqui para Mateus, capítulo de número 5, versículo 27 a 28, diz assim a palavra do Senhor, 5, 27 a 28. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E, em último lugar, Jesus aponta que os desejos carnais entre eles, ou seja, entre os homens, o adultério tem a origem no coração do homem. Ou seja, quando há um desejo carnal, fora de um padrão determinado pela Bíblia, o adultério sempre, que é um pecado, sempre vai ter a origem no coração do homem. E, por isso, este coração deve ser muito bem dominado. É o que diz Mateus capítulo 15, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios,
adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Portanto, o homem deve dominar o seu coração para não cometer o adultério. Concluindo então a nossa aula de hoje. A infidelidade conjugal é uma marca indelével de profundas feridas e cicatrizes na vida de um casal, com consequências morais e espirituais. Obedeçamos a Deus e ao sétimo mandamento de um só marido, uma só mulher, em aliança plena e com casamento blindado contra o pecado, muito especialmente o pecado do adultério. Obedeçamos a Deus. Não adulterarás. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.